Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém, meu irmão? Que Deus abençoe, traga saúde, vitória, em nome de Jesus. Hoje a gente vai entrar aqui vamos dar uma pulada em alguns versículos, mas o tema dessa mensagem é escolhendo o seu futuro. Nós sabemos que Deus, ele tem um plano na nossa vida. Ele tem uma promessa na nossa vida. Como ele disse para Jeremias, antes que tu nascesse, eu já tinha um plano na tua vida. Antes que você nascesse, quando você estava no ventre da sua mãe, eu te escolhi por profeta. Mas hoje, escolhendo o seu futuro, o que eu quero dizer para você é: Deus, ele deu o livre-arbítrio para cada um. Você tem a escolha de escolher servir a Deus ou criar seu próprio futuro. Vamos entrar aqui no livro de Gênesis 13, 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha deste lugar onde está, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque todas essas terras que vês te hei dar a ti e a tua semente para sempre, e farei a tua semente como um pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Na verdade, na ausência do pai, o filho primogênito lhe era revestido de autoridade. A sua posição era inferior apenas à de seu pai. Herdava uma dupla herança de autoridade e de bens em relação a qualquer outro filho. O primogênito, ele era escolhido. O primogênito, ele herdava tudo do seu pai: o poder, os bens, a autoridade. Ele só estava abaixo do seu pai. E hoje o Senhor diz para mim e para você: você é um herdeiro do Senhor. Você é um herdeiro do Pai. O Senhor, ele dá os bens materiais. O Senhor, ele dá os bens espirituais. O Senhor, ele dá autoridade para você sobre essa terra. O Senhor, ele te dá a graça dele. O herdeiro, ele tinha uma autoridade. Ele já sabia que ele, desde criança, que ele já ia herdar tudo. Ele já sabia que ele ia herdar o poder, a autoridade, a vida espiritual. Entre os reis, a primogenitura garantia ao primogênito a sucessão do governo de seu pai. Tinham direito a uma bênção especial a ser proferida pelo pai. A liderança na adoração a Deus, e no caso de Esaú, teria direito à bênção. Esaú, que era um vencedor no campo, na vida profissional, foi derrotado em sua casa, na sua vida familiar. Ele que vencia os animais e foi derrotado por uma refeição vegetal, por uma sopa, por um prato de lentilha. 25, versículo 29 do livro de Gênesis. E Jacó cozinha um guisado
E veio Esaú do campo, que estava cansado, e disse Esaú a Jacó: Deixe-me, peço-te, o que comer. Me dê desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou seu nome de Edom. Então disse Jacó: Vende-se-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Esaú escolheu o presente ao invés do futuro, por um alívio imediato, sacrificou um futuro ganho de muito valor pelo um prato de lentilha. Comer lentilha não é pecado, mas naquele caso ele tornou-se em função da renúncia ao direito de primogenitura. Esaú poderia comer lentilha mais tarde, ou em outro dia, mas não soube esperar. Esaú, ele tinha um futuro brilhante. Esaú, ele tinha como primogênito as bênçãos que estavam sobre a vida do seu pai, ia vir sobre ele. Ia continuar as bênçãos sobre a vida dele que nem vinha sobre a vida do seu pai. Só que ele trocou, naquele momento que ele sentiu fome, naquele momento que ele sentiu fraqueza na carne, quando veio o desejo da carne, ali ele trocou, ele não pensou. Quantos hoje estão trocando a presença do Senhor, as vitórias que o Senhor quer colocar sobre a sua vida, os planos do Senhor sobre a sua vida, e você escolheu o prato que foi oferecido a você. Lembra que Jacó era irmão dele, e o irmão dele veio com essas intenções sobre a vida de Esaú. Esaú preferiu perder as suas bênçãos, porque quando o filho naquela época era abençoado pelo seu pai, ele prosperava, ele tinha paz, ele tinha vitória, a vida dele toda rolava em redor de bênçãos, de vitória, de saúde, porque a mão do Senhor estava sobre a vida, ia estar sobre a vida dele. Porque a partir do momento que Isaac abençoasse Esaú, o Senhor ia colocar a mão dele sobre Esaú, sobre a sua descendência. Mas naquele momento que veio o desejo da carne, qual é o desejo da carne? A necessidade da carne, a fome. Ele trocou tudo. Ele trocou os planos que Deus tinha na vida dele pelo apenas um desejo, uma necessidade momentânea. Ele poderia muito bem esperar para comer essa lentilha, depois ele poderia pegar outra coisa para se alimentar, ele poderia ter ido em outra tenda para se alimentar, ele poderia ter pegado uma fruta ali, mas como ele estava com bastante fome, cansado, fadigado, quantos hoje estão com fome, cansado, fadigado, das lutas do dia a dia, das batalhas, porque Esaú, ele foi para o campo, ele era um bom caçador, ele derrotava os animais, ele matava os animais, ele era um ótimo caçador, ele era perito em caça, mas foi derrotado por uma conversa com segundas intenções. Porque quantos hoje não estão trocando, meus irmãos, a sua vida com Deus, estão trocando a sua família, estão trocando tudo pelo apenas um prato oferecido que o inimigo traz sobre a sua vida. Quantos hoje estão trazendo sobre a sua, perdendo a sua herança com Deus, pelas coisas desse mundo, pelas coisas oferecidas. Hoje a gente realmente tem que tomar cuidado até com os familiares. Por quê? Porque os familiares são os primeiros a vir com história, com mentira, com segundas intenções.
para tirar algo, para se aproveitar de algo, só que Deus vê tudo. Porque quando você pode até conquistar, que nem Jacó, ele conquistou a primogenitura ali. Só que depois veio sobre a vida de Jacó as consequências. E o que ele fez com o irmão dele, fizeram com ele. Labão, o sogro dele, enganou ele também. Enganou ele. Só que Esaú, lembra, meus irmãos, que esse tema é escolhendo o seu futuro. Só que para você escolher seu futuro, você tem que prestar atenção, tem que pedir: Pai, me dê o discernimento de espírito, para que eu possa entender qual é o teu plano na minha vida, qual é o meu chamado, para que eu não venha cair naqueles pratos que o inimigo vem trazendo. Porque o que é que acontece? O inimigo, ele sempre vai vir naquele momento que você está fragilizado, naquele momento que você está fraco espiritual. Porque quem diz: ai não, eu estou o tempo todo, a minha fé está lá em cima o tempo todo, eu estou o tempo todo ali firmado na rocha. Não está, meus irmãos, porque não é verdade. A gente é ser humano. A vida do cristão é que nem uma roda gigante. Vai ter momento que a gente vai estar lá em cima com a fé, orando, buscando. Vai ter momento que a gente vai estar ali no meio, já um pouco mais para baixo. Vai ter momento que a gente está lá embaixo, já se rastejando ali até para orar. A gente já ora ali cansado, devido a tantas lutas. Se alguém disser: não, eu não sou assim, é porque a gente é ser humano, faz parte do processo. Faz parte da vida do cristão. Um momento está lá em cima, outro momento está no meio, outro momento está embaixo, depois sobe de novo. Faz parte, até a vinda de Jesus faz parte. Só que eu vou voltar num trecho. Esaú escolheu o presente ao invés do seu futuro. Por um alívio imediato, sacrificou o seu futuro. Um ganho de muito valor pelo um prato de lentilha. Foi pecado ele comer? Não, não é pecado. Mas naquele caso ele tornou-se em função da renúncia ao seu direito de primogenitura. Esaú poderia comer a lentilha mais tarde ou em outro dia, mas não soube esperar. Quantos hoje, por não saber esperar, estão perdendo as suas bênçãos? O que Deus prometeu para você. Deus tem um plano tão grande para você na sua vida. Deus tem uma obra tão grande para você, só que você está trocando tudo porque você não está sabendo esperar. Tem pessoas que estão trocando Deus porque não sabe esperar e estão buscando em outros lugares. Porque eu tenho um testemunho que outros estão deixando de porque para esperar em Deus demora um pouco, porque Deus, ele não vai entregar assim, ele vai te preparar para você receber sua bênção. Esaú estava sendo preparado ali para receber a bênção dele, a bênção do seu pai. Só que ele não soube esperar. O inimigo passou a perna nele. O inimigo veio com conversas doces. E naquele momento de fraqueza, de fome ali, fraco, já devido o dia todo caçando, ele acabou deixando a primogenitura, o direito dele, a herança da bênção, pelo prato de lentilha. Quantos hoje estão assim? Quantos hoje estão deixando a sua vida com Deus? Porque não sabe esperar, porque vem o desejo da carne, vem a necessidade da carne, vem os desejos das coisas desse mundo, vem o desejo da riqueza, vem o desejo do dinheiro. E estão trocando a herança que o papai prometeu nos entregar. E não só as bênçãos nesse mundo, mas também a nossa herança de morar com Ele, o direito de morar com Ele no céu, o direito de estar junto dEle. Porque uma coisa que eu quero que vocês entendam, meus irmãos, a nossa caminhada, a nossa herança, sabe o que é que Deus prometeu para mim e para você? É morar com Ele.
Naquele grande dia a gente está lá do lado dele, e você quer trocar essa benção do papai para as coisas, prato oferecido desse mundo. E olha que o inimigo ele vai vir naquele seu momento de fraqueza, naquele momento que a sua esposa não está bem com você, naquele momento que o seu esposo não está bem com você, naquele momento que os seus filhos não estão bem com você, naquele momento que a sua vida financeira está passando por um período ruim, naquele momento que vem as enfermidades. Então você está trocando pelo aquele momento ali de ser curado, pelo aquele momento ali de um dinheiro, pelo aquele momento ali de grandeza, aquele momento ali de vitória rápida. Porque, entenda uma coisa, você vai até dizer, não, mas Esaú assumiu tudo do seu pai. O seu pai, quando se foi, ele ficou com tudo, ele se tornou um homem rico, mas não teve as bênçãos de Deus sobre a vida dele. Pode perceber que na vida dele não teve aquelas bênçãos que nem foi na vida, Deus foi na vida de Jacó. Só que Jacó, pelo fato de ele ter enganado seu irmão, e olha que era da sua família, do que ele fez com Esaú, ele pagou, veio as consequências sobre a vida dele. Jacó também fez uma escolha de se enganar seu irmão, se aproveitar da fraqueza, da fome que o seu irmão estava tendo. Ele poderia ter abençoado o irmão dele sem ter segundas intenções. Ele poderia ter abençoado o irmão dele. Não, meu irmão, está aqui o prato, coma, fica à vontade, que Deus te abençoe. Mas não, naquele momento de fraqueza ele pegou Esaú. Ele pegou Esaú pela barriga. Só que entenda, Jacó foi abençoado pelo seu pai. Deus era na vida de Jacó. Só que Deus permitiu Jacó sentir na pele o que ele fez com seu irmão. Porque por mais que você seja um escolhido, por mais que você seja um ungido, por mais que você seja abençoado, Deus vai permitir você pagar o preço do que você fez com o seu próximo. O que eu acho interessante é porque Deus permitiu. Jacó era apaixonado por Raquel e foi enganado pelo seu sogro Labão. Quer dizer, ele encontrou o mais esperto de que ele. Depois, no total, ele trabalhou 14 anos. Era para ele ter passado tudo isso? Não. Deus tinha um plano na vida dele? Tinha. Só que também Jacó tomou a frente de Deus. Porque por mais que Isaac abençoasse Esaú, Deus tinha um plano diferente na vida de Jacó. O que ele ia fazer na vida de Jacó era diferente. Mas ele permitiu Jacó passar 14 anos pelo o fato de ele ter enganado o seu irmão. Porque ele também não só enganou o seu irmão. Entenda uma coisa, ele enganou o ungido do Senhor. Quem era o ungido do Senhor? O seu pai, Isaac. A gente, meus irmãos, como ungido do Senhor, escolhido, a gente vai ser enganado. Até porque a gente, como cristão, a gente age muito com o coração. E tem pessoas que vão se aproveitar disso. Só que é que nem eu já trouxe em outras mensagens. Nada sai da visão de Deus. Deus, ele vê tudo. Você pode cavar um buraco e tramar tudo ali, mas Deus está vendo, não adianta. Deus vê até o que o capeta está fazendo no inferno. Deus vê até o que os peixes estão fazendo no mar. Tu acha que Deus não está vendo o que estão tramando contra a sua vida? Só que Deus, ele permite, sim. Só que entenda, quando você arma contra o seu irmão para adquirir algo que não é seu, você também tem que entender que há consequência.
Ah, o Senhor, ele perdoa? Ah, ele perdoa. Só que tem as consequências que vai vir sobre a sua vida. Não pense que não vai vir, porque vem. O que vem logo por primeiro? Sabe o que vai vir primeiro? É uma inquietação na sua vida. Você não vai conseguir dormir direito, você não vai conseguir pensar direito. Aí já vem as contendas dentro do seu lado, na sua casa, na vida dos seus filhos, no seu emprego, no seu trabalho, na faculdade. Então tudo já vai começando. E você, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que aguentar pelo fato do que você fez com seu irmão. Jacó também escolheu o seu próprio futuro, não esperou no Senhor. Esaú escolheu o seu próprio futuro. Entenda a diferença. Esaú escolheu o seu futuro pela uma necessidade, uma fome que ele tinha naquele momento. Ele estava cansado, ele estava fraco, ele queria comer, ele não se importava com nada. Jacó não. Jacó se aproveitou daquilo ali, escolheu o seu futuro para enganar seu irmão, aproveitar a fraqueza do seu irmão para se dar bem. Só que vem as consequências. E não só isso, Jacó, além de passar 14 anos trabalhando, ele também passou 14 anos longe da sua família, dos seus entes queridos, 14 anos sem receber um abraço do seu pai, da sua mãe, pelo fato do que deu ouvido a pessoas que se diziam ter vida com Deus e não tinha vida com Deus, que era a mulher de Isaac. Porque a pessoa que induz a outra a fazer algo contra seu próprio irmão, não tem vida com Deus. Porque tem pessoas que querem o melhor para um para querer atrapalhar o outro. Só que nem a mãe de Jacó, o que aconteceu com a esposa de Isaac? Ela enganou seu esposo, ela colocou um filho contra o outro, ela trouxe uma contenda ali na sua família, ficaram divididas pelo fato da ambição, pelo fato do que ela olhava para Esaú, ela não via Esaú como um ungido do Senhor, mas ela olhava para Jacó como ungido do Senhor. Agora entenda uma coisa, muitos vão agir de uma forma pelo fato de pensar, aquele ali não está preparado, aquele ali não está pronto, aquele ali não serve. Ah, o meu filho aqui, ele é bom para ser pregador, a minha filha ali não já é boa para ser pregador não. Então, quem conhece a gente melhor do que a gente mesmo é Deus. Eu não posso olhar para o irmão e achar que ele é melhor do que eu, que aquele ali serve para Deus, aquele ali já não serve, porque Deus ele transforma, Deus ele capacita, Deus ele muda, quem traz a mensagem na boca do profeta é o Senhor, quem traz a mensagem na boca do pregador é o Senhor. Esaú escolheu as coisas corruptíveis, as incorruptíveis se desfez, não tão facilmente, de seus privilégios e patrimônio, em troca de uma satisfação presente. Naquele momento, ele preferiu trocar tudo para matar a sua fome, para matar a necessidade que ele estava tendo ali. Ele não se importou com mais nada. Ele queria viver o momento. Ele queria saciar a sua sede. Ele queria matar a sua fome. Ele queria matar o seu desejo da carne. Ele queria, naquele momento, ser feliz. Naquele momento ali, ele queria ter paz. Naquele momento ali, não importava o restante, o futuro, não importava o amanhã, ele queria aquele momento. Quantos hoje não estão deixando Deus de lado para aquele momento de prazer, aquele momento de felicidade, aquele momento de alegria? Porque as coisas desse mundo, meus irmãos, você entenda uma coisa, é tudo passageiro. Não troque o que Deus tem na sua vida por prato. Só que entenda uma coisa, porque muitos acham que o prato vai vir assim de uma vez. Não, vai ter momento que os pratos vão vir devagar, vai vir leve, vai vir assim. Qual é o prato que eu estou falando? Independente, cada um, o prato vai vir de uma forma diferente.
Vai vir um prato de uma mulher bonita na sua vida, vai vir um prato de um homem bonito na sua vida, vai vir aquele emprego aonde vai te sugar, que você já não vai ter mais tempo para fazer a obra do Senhor, para servir a Deus. Vai vir um prato de umas amizades que vai te afastar da presença do Senhor aos poucos. Vai vir aqueles pratos que vai te afastar não só da presença do Senhor, mas daqueles que Deus colocou na sua vida, a sua família. Então vai vir uns pratos diferenciados. Vai vir aqueles pratos daquele lugar ali que você acha que é onde você está fazendo a obra do Senhor, mas Deus não te quer ali. Então vai vir uns pratos que vai vir, olha, eu vou te colocar numa posição tal para você, mas não é aquilo que Deus quer para você. Então você troca todo o futuro, o que Deus tem na sua vida, pela apenas um prazer momentâneo, um prazer que você acha que faz bem, mas não faz, te afasta daquilo que Deus tem na sua vida. Esaú não teve outra oportunidade. As consequências de nossas escolhas podem demorar mais, serão inevitáveis ou implacáveis, fortes, dolorosas, duradouras e talvez eternas. No caso de Esaú, não houve remédio, nem arrependimento, nem perdão. Esaú, ele poderia ter dito não aquele prato que veio oferecido a ele. Mas pela escolha dele ter escolhido e ter deixado, porque não era só o fato de ele ter se tornado o dono de tudo, mas é as bênçãos do Senhor, as bênçãos de Deus que ia vir sobre a vida dele. Ele ia se tornar um homem de Deus, ele ia se tornar aquele que ia ter uma conexão com Deus. Muitos vão dizer, não, mas que Deus escolheu Jacó. Não. Deus também tinha um plano na vida de Esaú. Porque na ausência do pai, o filho primogênito era revestido de autoridade. A sua posição era inferior apenas de seu pai. Herdava uma dupla herança em relação a qualquer outro filho. E o que aconteceu? As bênçãos demoraram. As consequências da nossa escolha podem demorar. A nossa vitória, podem demorar a nossa volta na presença de Deus. As consequências da nossa escolha vai vir dor, vai vir sofrimento, vai ser doloroso, vai vir dores fortes, é inevitável. Uma coisa é inevitável, Deus ele perdoa, mas as consequências das nossas escolhas vai vir sobre a nossa vida. Dores, sofrimento, angústia, luta. Vamos aqui para o livro de Deuteronômio, capítulo 30. Vamos aqui para o livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo. Nossas escolhas podem nos refletir no futuro, principalmente na eternidade. Aqui diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu, a tua semente. Então você tem a escolha de herdar o reino dos céus ou herdar os prazeres dessa terra. O que o mundo oferece, o que as coisas, o que são oferecidos para você, para que você perca
o direito de entrar no reino dos céus. A mesma ignorância também pode ser manifestada pelos cristãos, herdeiros da nossa aliança, quando desprezam os seus privilégios por causa dos desejos carnais. O mundo nos propõe satisfação naturais para os nossos desejos e necessidades, mas não podemos abrir mão dos valores cristãos em troca de um emprego, ou uma promoção, um namoro, um casamento, ou apenas por alguns momentos de prazeres. A necessidade podem ser legítima, mas isso não significa que deva ser atendida a qualquer custo ou qualquer maneira. As nossas bênçãos, mesmo as futuras, os nossos direitos espirituais, as nossas posições de filho e compromisso com Deus são inegociáveis. Seja qual for a oferta, precisamos ter ousadia de dizer não àqueles que nos assediam, aqueles que nos rodeiam, aqueles que nos oferecem as coisas desse mundo, porque o inimigo, entenda uma coisa, o inimigo ele está ao nosso redor 24 horas, então ele vai saber o momento que você está fraco, o momento que você está triste, o momento que você está passando por luta, porque eles ficam, a palavra do Senhor diz que ele está o tempo todo ao nosso redor, então ele sabe, ele já escutou palavras que a gente já falou, ele escutou a gente já conversando com alguém, então ele sabe o que a gente necessita, o que a gente precisa. E principalmente, quando ele vê a nossa necessidade, um momento de fraqueza, ele vai levantar aquele enviado lá do mundo dele, para que venha trazer aquele prato bom. Vou dar um exemplo aqui, você está com problema no seu casamento. O seu marido não lhe dá atenção, o seu marido não é carinhoso, o seu marido não te dá mais como era antigamente. Então você está achando estranho, você está achando assim que ele está diferente. Aí você está triste ali, você está cabisbaixo, aí vai vir um outro com palavras doces, com palavra bonita, te prometendo isso, carinho, que vai cuidar de você, que vai ser o homem perfeito para você. E quando você cai no laço do passarinheiro, aí vem as consequências, aí vem as lutas, não só Deus permitindo, mas também entenda uma coisa, vem a mão de Deus sobre a vida da pessoa. Por quê? Porque enquanto a gente deixa os planos de Deus de lado por causa do desejo da nossa carne, a gente está se tornando uma ferramenta do inimigo para atrapalhar a obra do Senhor. E a palavra do Senhor diz: nenhum dos meus planos serão frustrados. Então, quando a gente deixa o nosso direito de entrar no reino dos céus pelo desejo ali momentâneo, pela nossa necessidade. E muitos hoje estão assim, agindo como Jacó, agindo como muitos estão dando ouvido a pessoas que se dizem ter vida com Deus, que não estão pensando nas consequências mais na frente. Porque a mãe de Jacó, ela não pensou nas consequências que ia acontecer, que ia vir. Agora, imagine o que ela causou. Ela viu dois filhos ali, um com ódio do outro, um com ódio, o outro com medo, apavorado. Ela trouxe uma contenda para dentro da família dela, pela uma decisão errada dela, pelo conselho errado. E Jacó pagou um alto preço por ter dado ouvido à mãe dele, que não tinha vida com Deus. Por quê? Porque não soube esperar o tempo do Senhor, não soube esperar no tempo de Deus. Aí o que aconteceu? Jacó teve que sair fugido. Esaú se tornou um homem ali com ódio no coração, querendo a qualquer custo achar seu irmão para se vingar. Imagine
Isaac, quando soube que tudo começou pela esposa. Então, meus irmãos, ela não tinha vida com Deus, porque Deus já tinha feito uma promessa para ela. E ela não soube esperar. E trouxe um conflito, uma contenda que poderia ter causado morte, poderia ter causado ali uma destruição total. Então, hoje eu quero finalizar dizendo para você: escolhendo o seu futuro, escolha o que Deus prometeu para você. Escolha o que Deus tem para sua vida. Escolha o que Deus falou para você, que você tem o direito de herdar, de entrar no reino dos céus. Só que nessa caminhada, nessa escolha, quando você escolhe a servir verdadeiramente a Deus, quando você escolhe a ter uma vida com Deus, quando você escolhe renunciar os pratos oferecidos desse mundo para servir a Deus, lembra que você vai herdar o reino dos céus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, meu. Que Deus traga vitória, saúde, em nome de Jesus.